E o nosso líder inovador de hoje é o advogado especialista em direito agrário e tributário, Álvaro Santos. Seja bem-vindo, doutor Álvaro. É um prazer tê-lo aqui no Líder Inovador. Tiago, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Fiquei extremamente feliz de estar aqui hoje com você. E o senhor é símbolo de inovação, né? Inovação aí no atendimento ao agronegócio. E é uma satisfação podê-lo receber aqui no Líder Inovador desse dia. E a gente sempre começa o nosso programa perguntando, né? Quem é Álvaro Santos? Tiago, Álvaro Santos, acima de tudo, é um sonhador, né? Eu me vejo como uma pessoa que vislumbra cenários e tento atingir esses cenários, esses objetivos, mas nunca sozinho, ao lado da minha família, ao lado da minha equipe hoje dentro do escritório, ao lado dos meus amigos, dos meus clientes, né? De todas as pessoas que estão conosco nessa caminhada. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar, de estudar e transformar a minha realidade das pessoas que estão ao meu redor. Se eu pudesse me definir hoje, é como essa pessoa que sonha e vai atrás junto com outras pessoas. Sempre costumo dizer, né, que são os sonhos que nos movem. Se a gente precisa, o ser humano, para ele agir, ele precisa de motivos, e geralmente são por meio dos sonhos que a gente age, né? A gente tem que sonhar, que seja grande, seja pequeno, mas são sonhos que nos levam para frente. E como que o senhor, né, chegou, né, às suas origens, né, do Álvaro, né, que estava lá no ensino médio, do Álvaro que nasceu, né? O senhor é de Caiapônia, né? De Iporá. De Iporá. Isso. E que veio para Jataí, que fez direito e hoje é especialista aí no agronegócio. Tiago, eu nasci em Iporá, né, 1992, então são 31 anos aí de trajetória. Meus pais são nascidos, né, ali na região de Iporá. E no ensino médio, busquei aí um curso, né, para eu me graduar e escolhi direito. Fiz alguns vestibulares, na época a gente ainda falava muito em vestibular, hoje em dia quase não tem. E fui aprovado na Universidade Federal de Goiás, aqui em Jataí, e em Cuiabá, na Universidade Federal do Mato Grosso. Fiquei muito em dúvida naquele momento, conversei com meu pai, com a minha mãe, e eles me aconselharam, né, a buscar o que eu entendesse melhor, o que o meu coração sentisse naquele momento. E eu não fiz o vestibular aqui em Jataí, eu fiz em Goiânia, mas quando eu fui aprovado, eu vim me matricular no início de 2009, aqui em Jataí. Eu acho que eu tinha 16 anos ainda, eu não tinha nem completado 17. E gostei muito da cidade, do município, né? Me deparei com grandes extensões de lavouras, grandes fazendas, extremamente organizadas, e gostei também da cidade, da organização. E aí decidi cursar Direito em Jataí em 2009. Preferi também por conta do clima, né? Cuiabá é uma cidade conhecida como muito quente, Jataí com um clima mais ameno, e ficava mais próximo da minha família, que continuaria residindo ali em Iporá. E aí fiz a minha graduação ao longo desses 5 anos. Em 2012, eu tive a felicidade de conhecer o Dr. Ides Paulo de Queiroz, um grande e renomado advogado aqui de Jataí. Foi o primeiro presidente da OAB, subseção de Jataí, e comecei a estagiar com ele, né, ali no final da minha faculdade. E a gente criou uma amizade muito forte, fui aprendendo o que eu pude com o Dr. Ides. Foi mais que um mentor, foi um amigo, foi um professor, quase um pai para mim. E depois que eu me formei, ele convidou, né, que eu continuasse, agora como advogado, trabalhando com ele. Ele sempre atuou nessa área agrária, atendendo exclusivamente produtores rurais. E aí eu iniciei os meus primeiros passos na advocacia agrarista, na advocacia voltada para o produtor rural. E esse trabalho hoje, né, que você traz aí para o produtor, ele vem de uma assessoria focada extremamente no agronegócio e no atendimento de todas as necessidades do produtor. Tiago, hoje nós temos uma equipe no escritório, né? São vários integrantes, entre advogados, gestores, estagiários e assistentes.
E nós desenvolvemos um trabalho em todas as áreas, praticamente todas as áreas que o produtor rural precisa. Esse foi um dos diferenciais que nos trouxeram até aqui hoje. Até então, a advocacia era algo muito individualizado, né? Dentro de cada escritório, cada advogado era quase como se fosse uma ilha à parte, um universo à parte. Nós, então, olhamos para essa possibilidade de um atendimento conjunto, né? Uma atuação compartilhada para suprir todas as necessidades do produtor, da família dele, do seu negócio e do seu patrimônio, para a gente entregar resultados eficientes que transformassem a vida daquelas pessoas. Então, nós atuamos aí nas mais diversas áreas, mas exclusivamente para produtores, aqui da região e de outras regiões também. E hoje, Álvaro, qual que seria o seu propósito enquanto profissional, enquanto advogado, que atende esse público, né, que é um público responsável por grande parte do nosso PIB, do nosso desenvolvimento econômico? Eu penso, Tiago, que o que me move, o que move a nossa equipe é gerar tranquilidade para o produtor rural, né, para que ele possa produzir mais alimentos, mais fibras, mais bioenergia, porque isso impacta diretamente a nossa sociedade. Eu enxergo nessa atividade uma das mais nobres, né, uma das mais importantes de toda a nossa civilização. A base da nossa civilização está na atividade rural, na atividade agropecuária. E a nossa forma de retribuir, nós enquanto profissionais da advocacia, é dando tranquilidade para que eles continuem a trajetória de sucesso do agronegócio brasileiro. Então, nosso propósito hoje no escritório é esse e, ao mesmo tempo, formar novos advogados que compartilhem os mesmos valores que nós defendemos. Então, nós temos um trabalho também muito importante no escritório de buscar aquela pessoa que está ali ainda no meio da faculdade, ingressar no nosso escritório como estagiário e a gente transformar ele num advogado, num profissional do direito que compreenda a importância desse segmento e que retribua esse segmento com o seu trabalho, com o seu serviço, seja na advocacia ou em outras profissões jurídicas. Acho que esse é o propósito que melhor define o nosso escritório, o nosso time. E eu gostei muito da sua fala, que você menciona um compromisso social, né? Em ter essa responsabilidade com a formação de novos advogados. E para você, né, na sua visão de mundo, qual que é a importância dessa formação continuada, né, de que você precisa ter essa vivência acadêmica, essa formação profissional por meio do estágio e as pós-graduações e continuar buscando aí se especializar na área de atuação? Tiago, eu até dou o nome de aperfeiçoamento contínuo, né? Desde que eu me formei, eu nunca parei de estudar. Então foram diversas especializações, um mestrado que resultou na publicação do meu primeiro livro autoral e agora, por último, um MBA em agronegócios que eu estou fazendo junto à USP. Então eu vi a importância do estudo, né? Não só agora na advocacia, durante toda a minha vida, meus pais me incentivaram a estudar, estudei escola pública, estudei escola particular, e que o estudo ele é transformador e ele transformou a minha vida. Por que não eu incentivar pessoas mais jovens, hoje numa geração às vezes que falta um pouco de foco, um pouco de direção, de que elas também podem ter as suas vidas impactadas como a minha foi. Então nós temos hoje já advogados no escritório, né? Nosso escritório é relativamente recente, eu tenho aí praticamente 10 anos na advocacia, mas já temos profissionais que foram formados dentro da nossa casa, né, e que hoje estão advogando e atendendo aí clientes do Brasil todo. Então eu tento pegar essa experiência que aconteceu comigo e compartilhar com eles e impactar a vida deles de alguma forma. Isso para mim é uma das coisas mais importantes da minha profissão hoje. Retribuir, né, para a sociedade de alguma forma aquilo que você recebeu também, né, do primeiro advogado que te acolheu lá no escritório dele. Você contava para a gente, antes de nós iniciarmos aqui, sobre a vinda dos seus pais também para a cidade, né, que você conseguiu trazê-los para viver aqui em Jataí. Pois é, Tiago. Eu trabalhei com o Dr. Ides quase 5 anos e em janeiro de 2017 ele acabou vindo a óbito numa tragédia que muitas pessoas na cidade sabem, e naquele momento eu fiquei muito atordoado, perdido, sem rumo, sem saber o que eu faria, né, da minha vida pessoal e profissional.
Mas meus pais me deram muita força naquele momento. Não só meus pais, minha namorada, Michele, que hoje é minha esposa, mas eles particularmente estavam residindo em Goiânia e passaram a vir com mais frequência a Jataí. E eu já tinha o sentimento, né, e da mesma forma eles também tinham, da gente voltar a morar próximos uns dos outros. Como é que a gente tem a tecnologia que aproxima, o contato físico, ele é insubstituível. E então eu já vinha há algum tempo convidando eles para virem, para a gente olhar essa possibilidade. E para minha grande felicidade, por volta de julho, agosto de 2017, meu pai, que era major da Polícia Militar lá em Goiânia, ele conseguiu uma transferência para vir para Jataí, assumir o subcomando, né, do regional da Polícia Militar. Ele já estava próximo da aposentadoria, mas conseguiu terminar a sua carreira em Jataí. Na mesma época, meu irmão, que estava formando em engenharia civil, veio para Jataí para trabalhar com a construtora, né, aqui na cidade, que inclusive estava construindo a UNA, a universidade, e algumas extensões do shopping. Então eles vieram e a gente pôde, enfim, se aproximar novamente. Aí já são aí mais de 6 anos, né? Hoje estou casado, com 2 filhas, a Júlia e a Luísa. Nasceram em Jataí? Na verdade, nasceram em Rio Verde. Né? Nós tivemos algumas urgências no parto, tivemos que ir até Rio Verde. Foi um dos momentos, inclusive, mais difíceis da minha vida. Foi o parto da Júlia. Ela veio um pouquinho antes da hora. Nós tivemos que correr para Rio Verde por conta da UTI neonatal e ela ainda ficou 10 dias na UTI. Mas hoje, né, é uma grande alegria para mim ver meu pai, minha mãe, meu irmão, minhas filhas, minha esposa, meus sogros, né, a gente realmente uma família unida, né, convivendo aqui em Jataí, que é então a cidade que nós escolhemos para construir nossa história, parte da nossa história. Eu acho bacana, Álvaro, todo mundo que senta nessa cadeira, quando não é de Jataí, né? Muitos jataienses declaram o seu amor, mas o que mais mexe com a gente quando é pessoas que vieram de outras cidades e que expressam um amor tão grande pela nossa cidade, pela nossa gente, pela história, e que escolheram aqui, né, como você muito bem colocou, escolheram aqui para ter suas carreiras, para criar seus filhos e para contribuir com a nossa cidade, com o nosso desenvolvimento, né? Porque o seu trabalho, ao passo que ele traz segurança para o produtor, ele contribui para o crescimento da produtividade, que consequentemente contribui com o desenvolvimento da nossa região. Então a gente fica muito feliz quando a gente escuta alguém que não é daqui declarar que escolheu Jataí para viver e que é muito feliz aqui. Tiago, Jataí é uma cidade muito acolhedora. Como qualquer outra no estado de Goiás, eu acho que é até uma característica do goiano, né? Ter orgulho de ser goiano, ser iporaense, mas viver aqui em Jataí, construir minha história, minha trajetória aqui. E além dos meus pais, do meu irmão, né, recentemente trouxe também tios e primos. Então eu me inspiro muito, né, na trajetória daqueles produtores que vieram de Minas e de São Paulo, os pioneiros aqui para Jataí, né, vieram de outra localidade para a região de Jataí, fundaram ali os vilarejos e foi desenvolvendo. Depois tivemos um movimento dos produtores do sul do país que deixaram suas casas, alguns familiares vieram para Jataí. Então isso mostra que a história de Jataí é uma história de acolhimento, é uma história de abraçar as pessoas. E eu me senti abraçado e senti a necessidade que meus pais, meu irmão, agora meus tios, meus primos que estão aqui há menos tempo, também tivessem essa mesma sensação. E aí eu volto naquilo que falamos agora há pouco, a nossa responsabilidade de retribuir, né? A nossa necessidade de sermos gratos. E ser grato não é só você falar, né? Não é só você agradecer, é você devolver para a sociedade de uma forma ou de outra, seja no seu ofício, na sua profissão, seja através da caridade e de N outras formas que isso seja possível. Então eu sou muito grato a Jataí e o que eu puder fazer por essa cidade, por esse povo, vocês podem ter certeza que eu vou fazer o meu melhor. Muito bem, muito obrigado. E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, dentro das suas visões, né? E talvez seja aquilo que você fale para a sua equipe,
O que na sua visão é ser um líder? Tiago, liderar, acima de tudo, é dar o exemplo, né? Eu acho que liderar pelo comportamento é muito mais relevante do que liderar com palavras. E conduzir, né? Dar a direção, né? Nós não podemos tomar decisões por outras pessoas, mas nós podemos abrir caminhos, abrir frentes e tentar trazer essas pessoas junto com a gente. Então, hoje, dentro do escritório, em outros círculos sociais, eu tento liderar com o meu exemplo, acreditando na importância da família como uma instituição sólida e de extrema relevância, pelo amor, pela fraternidade, pelo companheirismo e a importância do trabalho, né? Por tão realizador e transformador que o trabalho foi na minha vida e eu acredito que possa ser na vida das outras pessoas. Então, acredito que liderar é dar o exemplo e abrir portas para que outras pessoas venham junto com você. Bom, e nessa linha de pensamento, eu gostaria de solicitar a você, né, que você traga uma mensagem de inspiração para aqueles jovens, para aquelas pessoas que estão iniciando a carreira jurídica e que, por acaso, estejam aqui nos assistindo. O que você diria para essas pessoas? Tiago, hoje a gente conversa muito, né, com alunos, com estudantes, com estagiários. E a advocacia não é uma profissão fácil, né? Nós temos, talvez no Brasil, o maior número de faculdades de direito do mundo. E, por consequência, um grande número de profissionais formados em direito. Mas existe muita oportunidade para quem acredita no poder da competência, no poder da honestidade, que foi um valor que eu trouxe de berço e que se fortaleceu com o Dr. Iddes, e também no poder da persistência, porque num cenário tão concorrido é necessário persistir, é necessário se sacrificar, é necessário batalhar. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão em busca de resultados muito rápidos, muito céleres, né? Porque a tecnologia traz, às vezes, essa visão de que tudo pode acontecer rápido demais. Mas em se tratando da nossa formação profissional, o tempo é de extrema importância para o amadurecimento profissional daquela pessoa. Então, se eu pudesse falar com um público hoje de estudantes de direito que olham para a advocacia como uma oportunidade de mudança de vida, eu falaria para eles acreditarem e confiarem na técnica, na honestidade e na persistência, né? E buscar aí se relacionar com pessoas que cultivem esses valores. Eu acho que isso seria aí o diferencial para essas trajetórias que estão se iniciando. Tiago, depois de quase 2 anos e meio entre projeto, aprovação e construção, nós estamos finalizando, né, a nova sede da Álvaro Santos Advocacia, né? O meu irmão, como eu te falei antes, ele é formado em engenharia civil, mas já trabalhava comigo no escritório, na parte de gestão financeira, na parte do marketing, e aí eu chamei ele para a gente desenvolver esse projeto e ele, enquanto eu advogasse, ele executasse a construção. Então é um dos meus braços direitos dentro do escritório, né, juntamente com a doutora Karina Testa, né, uma advogada aí de 4 anos já de profissão, que é sócia hoje do nosso escritório, e nós então estamos praticamente inaugurando. Já mudamos há 2 semanas, mas estamos em fase de finalização para inaugurar o novo escritório. E o projeto, a obra, foi pensada sobretudo na nossa equipe, para dar conforto para os nossos advogados, os nossos estagiários, os nossos gestores, mas também pensado no nosso cliente, né? Os produtores rurais são pessoas, acima de tudo, simples, né? Pessoas do campo que se contentam com pouco, mas diante da envergadura do negócio, da família, do patrimônio, nós precisávamos de um escritório realmente à altura. E esse novo escritório, tenho certeza que vai impactar no nosso serviço, no nosso atendimento, para a gente continuar prestando um serviço de qualidade, um serviço técnico, com ética, para essas pessoas que merecem tanto. Muito bem.
A gente ficaria horas conversando aqui, viu, Álvaro? Acredito certeza. que você tem muita coisa para acrescentar, né? Mas foi um prazer recebê-lo aqui, ouvir as suas visões de mundo e você trazer tão importantes contribuições. Tiago, eu agradeço mais uma vez, parabenizo pelo projeto Líder Inovador, mostra a sua inovação no segmento, né, de produzir e desenvolver esse conteúdo para outras pessoas. E me coloco à disposição, né, sempre que precisar, o escritório está de portas abertas para a gente tomar aquele cafezinho e comer um queijo fresco. Oh, coisa boa, hein? Muito obrigado, viu, Álvaro? Eu que Foi um agradeço. prazer recebê-lo aqui.